relação com Fortaleza, ela vem da época de criança, quando eu vinha ou passar férias, ou eventualmente vinha com meus pais para uma consulta médica, algo dessa natureza, e sobretudo a Parangaba, essa coisa muito gostosa dessa relação, né, porque a Parangaba era onde havia, né, uma movimentação muito forte dos meus familiares, de tios, primos, etc. E na Parangaba, como um grande destaque nesse sentido, o nosso Barvião, que é um patrimônio da história de Fortaleza. E, portanto, e depois, vindo morar em Fortaleza para estudar, e depois de formado aqui permanecer, evidentemente que eu estou falando aí de 1974, final do ano de 1974, quando cheguei para morar em Fortaleza. Já naquela época, todos sabem que Fortaleza já era uma cidade grande, mas guardava algumas características bem próprias de cidades, né, de cidades menores, não do ponto de vista de uma cidade pequena do interior, mas eu digo comparativamente ao que se tinha como referência dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. E era uma época que você não tinha tantas facilidades do ponto de vista, por exemplo, de transporte. Eu como utilizava o transporte público para me locomover, né, em tudo, para trabalhar, para estudar, né, para namorar, né, saía da Parangaba, pegava um ônibus para ir lá para a Praça José de Alencar, e da Praça José de Alencar pegava um outro ônibus para ir para a Cidade 2000. Sair da Parangaba para a Cidade 2000 nessa época era uma viagem, né, e tinha que, na volta, ser muito ágil para não perder o último corujão, né, porque senão ficava sem transporte. E nesse período, nesse evoluído tempo, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade de Fortaleza deu um salto fantástico. A quinta capital do país, né, que tem, ao lado de ter estabelecido, ter criado condições de, digamos assim, de uma parte muito rica da cidade, de muita opção de lazer. Nossa cidade se caracteriza muito por isso, né? Que veio numa evolução, né? O grande lazer na época da minha juventude aqui em Fortaleza, ao lado de a praia, eram, na verdade, as famosas tertúlias, né? que ocorria nos bairros. Então, o grande divertimento que a gente tinha nessa época era ir para essas tertúlias, na Parquelândia, no Jardim América, onde eu morei, no PC, não é? E o futebol também, não é? Inclusive, sempre gostei do futebol, embora hoje não vou muito a estádio, vou eventualmente, mas gosto de ir quando é possível, né? Sou torcedor do Vozão, né? É o mais querido aqui do estado do Ceará, e inclusive tentei ainda nos meus momentos de tentar ser atleta, né? Quando vim numa época de férias aqui para Fortaleza, adolescente, e fiz um teste lá. Fui lá, tem aquela moçada que ia jogar ali no Porongabuçu, porque eu morava bem pertinho. Aliás, a minha avó morava bem pertinho, na João Sorongo, pertinho ali do campo do nosso querido Ceará. Né? Mas era mais uma coisa de divertimento, nunca me passou pela cabeça de eventualmente vir a ser jogador de futebol. Mas, portanto, Fortaleza, e aí vem uma experiência que eu passei a ter já agora, né, como político, como profissional. Fruto dessa caminhada, em 2005, a prefeita me convidou para ser o procurador-geral do município. Antes de ser o secretário, eu fui, na verdade, primeiro o procurador-geral do município de Fortaleza, que me permitiu conhecer com mais amplidão conhecer o conjunto dessa cidade maravilhosa, mas também, ao mesmo tempo, uma cidade que tem muitos problemas, sobretudo porque é uma cidade muito desigual, né? É, sem dúvida nenhuma, a capital brasileira mais desigual do ponto de vista da distribuição de renda, cidade que tem problemas estruturais muito fortes, né? E como procurador-geral do município, eu tive, portanto, essa chance de, num órgão da prefeitura que cuida digamos assim, aparentemente cuida só da questão jurídica do município, da gestão, do encaminhamento das questões jurídicas, mas, na verdade, para onde se dirigem todos os grandes problemas da cidade, porque tudo passa pela Procuradoria-Geral do município. É o órgão que dá todo o assessoramento a toda a estrutura político-administrativa da cidade, ao prefeito, aos secretários.
e isso, de fato, me permitiu me familiarizar mais com os problemas da nossa cidade. E depois da Procuradoria-Geral do município, que fiquei o ano todo de 2005, né, saí no março de 2006, porque o meu partido, e aí eu já no Partido dos Trabalhadores, nessa militância partidária antes do PT, eu tinha, só para fazer aqui uma nota desse registro da minha militância partidária, ainda quando você estava na luta contra a ditadura, eu pertencia ao PMDB inicialmente, e depois da Constituinte, sobretudo, quando nós tivemos, portanto, uma rearrumação de forças, né, a clarificação dos espaços ideológicos e tal, fui para o Partido dos Trabalhadores, onde permaneço até hoje, e penso que é uma proposta partidária extremamente importante na história do Brasil e que, de fato, tem provado que mudou, que veio para mudar e está mudando muito a história desse país. Mas voltando aqui, nessa experiência da gestão da prefeita Luiziane Lins. Aí tinha sido convidado pelo meu partido para ser um dos nomes que eventualmente iriam ser indicados para compor a chapa majoritária do governador, do então candidato a governador, Cid Gomes, naquela aliança do PT com o PSB. O PSB indicou o candidato a governador e o PT indicou o candidato a vice-governador, que estava o nome do Pinheiro, do professor Pinheiro, e o meu nome, findou sendo o companheiro Pinheiro, e eu assumi depois a Secretaria Regional 4, que aí passei a ter também ver um lado mais, né, específico da cidade, né? O secretário de uma regional, ele cuida de uma parte da cidade, né, com todas as dificuldades inerentes a um município pobre, a um município com dificuldades, né, ainda com os rescaldos de muitos problemas que vieram se acumulando ao longo de décadas em relação à estrutura da cidade. Fortaleza tem uma situação muito difícil do ponto de vista da sua infraestrutura, particularmente na questão do saneamento básico, que é uma cidade muito complicada nesse sentido. Você imagina que é uma cidade que só tem 50%, hoje ela só tem algo em torno de 50% de saneamento básico, né, em toda a extensão da cidade. Isso é uma verdadeira tragédia. Isso, inclusive, é a razão de nós termos o agravamento de muitos problemas, né, na questão de áreas de risco, na questão, por exemplo, de ambiental, né, porque essa ausência de saneamento básico acaba contaminando o lençol freático, contaminando os nossos córregos, os nossos riachos, né, e claro que isso vai tudo também perturbar ou repercutir negativamente nas nossas praias. Depois da Secretaria Regional 4, eu fui candidato a vereador em 2008, né, onde fiquei na primeira suplência da coligação PT-PMDB, e em seguida, já no início da gestão do segundo mandato da prefeita Luiziane Lins, eu fui convidado para assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, que aí eu tive uma outra visão da cidade, que é a visão de uma secretaria temática e uma secretaria que é o coração da cidade, né, com relação a várias questões, a questão ambiental, a questão do controle urbano da cidade, e aí, eu me deparei com algo, né, absolutamente impressionante, que era a constatação que a gente imediatamente fez, de que Fortaleza, antes da gestão da prefeita Luiziane Lins, havia sido abandonada do ponto de vista do controle urbano, do ponto de vista da regulamentação das atividades na cidade, né? É uma cidade ainda que tem uma presença muito forte do ponto de vista da prefeitura de negócios clandestinos, por conta exatamente do abandono que Fortaleza presenciou do ponto de vista da presença do poder público no disciplinamento da cidade. E até 2010, até o final de 2010, por exemplo, Fortaleza tinha apenas 60 fiscais. Quando a prefeita Luiziane Lins assumiu em janeiro de 2005, Fortaleza tinha apenas 60 fiscais. Para toda a estrutura da prefeitura, não era só para a SEMAN, para toda a estrutura da prefeitura. E claro que uma cidade do tamanho de Fortaleza, né, não tem como, com um número desse de fiscais, você poder, de fato, né, o poder público, né, corresponder às necessidades da cidade do ponto de vista desse disciplinamento. Então, por isso que nós temos ainda hoje, diminuiu muito, porque nós conseguimos aumentar, conseguimos dar uma outra visibilidade e dar um outro
uma outra dinâmica nessa questão do controle urbano da cidade, que ficou muito evidente, por exemplo, tanto na questão ambiental, que se evoluiu muito, como na questão, na parte ambiental ainda, na questão, por exemplo, da poluição sonora e da poluição visual, que a gente conseguiu, né? E foi difícil, porque nós fizemos a maior parte do trabalho que foi feito nesse período que eu me refiro, quando eu assumi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano, a SEMAN. A SEMAN tinha 7 fiscais apenas, e sem muita estrutura, com pouco pessoal de apoio, enfim, as dificuldades inerentes de uma situação, de uma gestão, de um poder público que havia, né, não sei se deliberadamente, havia deixado essa tarefa de lado. E aí nós tínhamos várias situações de descontrole, de descompasso na vida da cidade. Construções irregulares, né? A poluição visual que eu me referi agora há pouco, com as pessoas, empresas inclusive, colocando ao seu bel prazer, né, placas, cartazes, faixas, outdoor, né, sem dar nenhuma satisfação ao poder público. A poluição sonora, que é algo extremamente agressivo ao cidadão fortalezense, e de resto hoje o estado do Ceará tem muito isso, que aliás é algo muito característico aqui de Fortaleza e do Ceará, essa questão da utilização não apenas do paredão de som. A poluição sonora ela tem várias nuances, ela se expressa de várias maneiras. A maneira mais agressiva, digamos assim, mais incivilizada, é essa do paredão de som. Mas ela se manifesta de outras formas. Se manifesta, por exemplo, quando você tem um grande empreendimento, um supermercado, um shopping, por exemplo, que não tem o revestimento acústico adequado para, por exemplo, os seus ar-condicionados, ou para as suas câmaras frigoríficas nos supermercados. Tudo isso está dentro da lei, como tendo que cumprir determinadas regras para não perturbar, né, o sossego das pessoas. E a gente conseguiu, de fato, colocar na pauta da cidade essa questão dessa incivilidade da poluição sonora e também da própria poluição visual. A poluição sonora chama mais atenção, porque ela é mais agressiva. Quando alguém está estudando, ou está descansando, ou vai assistir uma televisão, e que alguém liga um som na altura indevida, evidentemente que ele sente imediatamente essa agressão. A poluição visual não, ela é mais discreta, né? As pessoas às vezes nem percebem, anda na cidade, vê aquela montanha de anúncios, de faixas, de cartazes, de outdoor, de totem de LED, né? Que tem sido muito comum ultimamente, e ela às vezes não percebe que na verdade isso faz um mal à alma da cidade, faz um mal ao bem-estar, ao conforto visual das pessoas, né? Além do ponto de vista estético, tornar a cidade mais feia, porque ela cobre as fachadas da cidade, às vezes cobre prédios antigos, cobre, por exemplo, paisagens verdes. Às vezes a gente tem um banco de dados fotográfico em que você tem o antes e tem o depois, e quando você olha as duas imagens, você vê o conforto visual, né, que você tem quando você retira aquele obstáculo a que o cidadão possa estar vislumbrando a sua cidade. Então, tudo isso, né, contextualiza a necessidade que nós enxergamos, e agora, como vereador, nós estamos buscando na Câmara Municipal trazer esse debate, né, fazer propostas na linha de termos essa cidade mais civilizada, né, do ponto de vista ambiental, dentro de uma compreensão, e aí na questão ambiental, que eu tenho, fruto também de um grande intercâmbio que a gente realizou como secretário do Meio Ambiente de Fortaleza com duas cidades, particularmente duas cidades da Suécia, Estocolmo e a cidade de Borås, que é a compreensão que nós devemos ter, que a humanidade tem que ter, né, de que discutir essa questão do meio ambiente tem que se desviar, né, da tentação de ir para o discurso da intolerância, do discurso do não, né? Nós temos aqui sustentabilidade ambiental, ela só tem sentido, a própria palavra indica isso, você fazer a compatibilização das necessidades humanas
com a preservação e a defesa do meio ambiente. O cidadão do mundo, ele precisa morar, ele precisa se alimentar, ele precisa se divertir, ele precisa se locomover, enfim. A ação do homem na Terra, no planeta, tem um constante impacto, cria um constante impacto ambiental, causa um constante impacto ambiental. Você tem que fazer é fazer essa compatibilização desses valores, porque não é razoável alguém imaginar, por exemplo, que Fortaleza não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, para a cidade crescer e se desenvolver, ela necessariamente tem que interagir com o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, uma necessidade em Fortaleza de milhares de casas, casas ou apartamentos para dar um teto digno à população de baixa renda. Então, como é que vai ser construído, como é que vão ser construídas essas habitações? Obviamente que essas habitações, elas vão causar impacto na cidade. O que você tem que fazer é construir essas habitações de tal sorte que você atenda essa necessidade humana, mas ao mesmo tempo compatibiliza essa necessidade com a promoção, com a defesa e com a conservação do meio ambiente. É um pouco do que eu coloco, é um lema que tem na Suécia, né? Na academia sueca, na Universidade de Estocolmo, que eles utilizam muito essa expressão, natureza na construção e construção na natureza, ou seja, é o equilíbrio. Dentro dessa construção do que eu defino como sustentabilidade ambiental, quer dizer, na necessidade de fazer essa compatibilização desses valores, é que a gente elegemos, né, como norte do nosso mandato, da nossa luta, né, ao lado da luta pelos direitos humanos, que é uma bandeira fundamental na minha trajetória, inclusive agora na Câmara Municipal a gente vai dar continuidade a essa construção, né, inclusive fazendo parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Infelizmente não pude fazer parte da Comissão do Meio Ambiente, por conta, todos sabem, né, o processo eleitoral ele se dá, tem quem ganha e quem ganha e quem perde a eleição. Hoje nós somos uma minoria na Câmara Municipal, né? A oposição hoje se resume a 7 vereadores. Né? Nós 4 do PT, o vereador Capitão Wagner do PR e os 2 vereadores do PSOL. E nessa situação, por conta, obviamente, dessa peculiaridade da política e pelo grande envolvimento que a gente teve aí, né, na elaboração, né, dessa discussão ambiental em Fortaleza dentro de uma perspectiva, né, inovadora, dentro de uma perspectiva, né, que eu coloco como buscando o ponto de equilíbrio, mas eu acabei não conseguindo, por conta da maioria avassaladora que a atual gestão tem. Aliás, a atual gestão, diga-se, lamentavelmente uma prática muito comum na política brasileira e não é diferente na política de Fortaleza. Né? Todos os prefeitos, desde que eu me entendo por gente, todos os prefeitos